Boa noite, gente. Eu sou a Tiara, sou aluna de História na FECLESC. Atualmente eu sou bolsista no projeto de extensão junto com o Edmilson, mas tive o prazer também de participar, de experienciar, na verdade, a Escola Abrão Baquite durante um ano, no projeto PIBI, juntamente com a professora Coeline. Então é um prazer estar aqui entre vocês. E as duas perguntas são, né, que materiais e métodos didáticos sobre a ditadura vocês vêm utilizando? E se a internet tem ajudado ou não nisso, nas redes sociais e tudo mais. E a outra questão é em relação, queria que vocês falassem um pouco, das dificuldades e também das possibilidades relativas ao universo cultural, né, o cotidiano dos estudantes e tal, e as suas representações e referências simbólicas sobre a ditadura militar. Muito obrigada. Então, com relação aos materiais e métodos didáticos sobre a ditadura civil-militar, bom, de alguma forma a gente já mencionou, né, alguns materiais que costumeiramente a gente utiliza para tentar atrair, né, os estudantes para essa temática, mas, assim, eu vou falar muito dentro das experiências que eu tive, certo? Enquanto professora na disciplina de História, com as turmas de 9º ano e de 3º ano. Então, vou falar primeiro da minha experiência na turma de 9º ano. O que eu percebi, certo? Eu também, ao trabalhar essa temática, eu sempre tive, assim, muita empolgação em trabalhar com essa temática, principalmente porque a pesquisa que eu faço de mestrado também, de alguma forma, né, permeia, né, quer dizer, está dentro desse período da ditadura, e nas aulas, a gente percebia que os estudantes de 9º ano, e aí é algo que a gente pode pensar, né, para o que está sendo vivenciado hoje, o que eu percebi, na verdade, porque a minha experiência foi só de um ano, né, com uma turma de 9º ano, é que os meninos, eles tinham um interesse muito grande por saber o que era aquilo que eu estava levando, porque dentro, quando a gente fala de material, de métodos didáticos, né, eu sempre busquei, eu tinha uma assinatura da revista Leituras da História, e eu lembro que nessa revista, quando eu fui trabalhar a temática, né, ditadura, nessa revista tinha uma matéria sobre a temática, e vinha falando sobre o que o pessoal da esquerda sofria, né, as retaliações que eles sofriam a partir do governo civil-militar, né. E quando eles viram aquilo, né, o pau de arara foi algo que chamou muita atenção deles. Eles ficaram horrorizados. Então, eu procurava trabalhar muito com a internet, eu utilizava mais, assim, para pegar imagens, né, trabalhar com slides, mostrando as imagens e falando sobre a temática, mas também, ao mesmo tempo, eu procurava sempre formar grupos e tentar levar algumas matérias que eu tinha acesso, tanto nas pesquisas do Google, né, como também nessa revista que eu tinha assinatura. E a gente percebia o quanto eles não sabiam o que era aquilo, né? O quanto eles desconheciam
que pessoas tinham sofrido várias atrocidades em um passado não muito distante por conta de imposições de governos, né? Então, era algo que atraía muito a atenção deles, e eles questionavam, e isso fazia eu me sentir, assim, cada vez mais empolgada, né? Então, no sentido de buscar na internet, né? Ela ajuda com relação a, a, a tentar buscar materiais que, de alguma forma, irão suprir o que a gente percebe que falta ali no livro didático deles, né? Porque, geralmente, o livro, ele é muito resumido, o livro didático. Mas, a partir das fontes, mesmo que é citado no livro didático, a gente vai pesquisar, e a internet ajuda nesse sentido, né? Quando a gente fala de dificuldades com relação a redes sociais, gente, eu acredito que os professores que estão trabalhando essa disciplina agora, nesse momento histórico que a gente está vivenciando, eles devem estar realmente passando por esse problema de fontes que não são confiáveis, mas que os estudantes, por uma experiência que não teve, né, com relação a essa temática, eles acabam acreditando naquilo que é passado através de WhatsApp, da vida, né, e etc. Mas eu acredito também que é um bom momento para que haja essa desconstrução, né, que os professores, apesar de ter essa dificuldade, mas que o professor, ele faça o contraponto a partir daquilo que eu já falei, né? A partir daquilo como é que eu posso dizer? Que é confiável. Com relação... isso é uma possibilidade, né? A gente tentar fazer essa desconstrução por conta da falta de conhecimento mesmo. A gente não sabe como é que a maioria dessas pessoas estudou esse assunto, né, quando estava no ensino básico, ou que estuda, e aí a gente tentar, de uma forma, mostrando para eles que a gente está exercendo a ética e o profissionalismo, né, e que a gente está dentro de uma seara que a gente tem propriedade, né, a gente estudou para aquilo, mas, antes de tudo, mostrar que a gente está embasado, mais uma vez, em fontes históricas, e que essas fontes, elas, quando dialogadas, né, com ontem, com hoje, a gente pode levar a discussões como essas que a gente já estava falando agora há pouco tempo, acho que foi a Emília, né, que falou, que as pessoas, geralmente, elas acreditam naquilo que é mais simples, naquilo que chega mais rápido, né, naquilo que é mais fácil. Eu acho que é basicamente, eu não sei se eu consegui responder, deixa eu ver a outra pergunta. Eu acho que é basicamente isso. Obrigado, Josi. Quem mais, pessoal? Já vai ter que sair. Obrigado, Daís. Eu queria falar só mais um pouquinho, só para complementar o que a Josi já disse, né? Só para
Na época que eu dava aula, desculpa eu ter que estar voltando para essa época, mas é porque eu preciso contextualizar, né? Então, assim, na época, gente, data show era um luxo, né? 2004, 2005 não tinha escola pública e tal. Eu lembro que eu fazia no retroprojetor, né? Aquelas imagens. Eu esqueci até o nome daquela película lá que a gente botava no retroprojetor. Enfim, tirava uma xerox naquele papel lá transparente e colocava lá. Mas a gente usava também muitos documentários, né? Então, eu gostava de utilizar os documentários do Boris Fausto, né? Que eu gosto muito, mas a gente também utilizava as músicas, né? Como eu falei para vocês, da ditadura, através das letras das músicas, a gente refletia. E a quarta pergunta, ela fala sobre, eu não decorei, mas é tipo assim, as referências, né, sobre esse conhecimento, o cotidiano dos alunos sobre a ditadura militar. E aí, eu lembrei que, na época, em casa, né, a gente sempre comenta sobre a ditadura militar e tal, e eu falando com meu pai, ele dizia assim, eu vivi no tempo da ditadura militar, não lembro dessas coisas, eu não vi essas coisas que você fala que existiam, né? E ele diz assim, e olha que eu não morava aqui em Quixadá, eu morava em São Paulo, né? Eu estava lá, trabalhando lá em São Paulo, eu não via isso. A única coisa que a gente sabia é que a gente não podia mexer com o policial, né? Quando a gente visse um policial, a gente já tinha que se identificar e mostrar a carteira de trabalho e tal, tal, tal. Mas essas coisas que você diz aí que aconteceu, eu realmente não via e não acredito que elas aconteciam. E aí, quando a gente vem para uma realidade, né, menos favorecida, né, de alunos do interior do Ceará, né, de Quixadá, a maioria com pais analfabetos, que nunca estudaram. Então, assim, realmente esses alunos, eles não têm essa referência sobre o que foi a ditadura militar. Então, para eles, quando a gente fala sobre a ditadura e que realmente aconteceu algo desse nível, né, de tortura, de brutalidade aqui no país, eles ficam sem referência. Por isso que eu acho que às vezes eles chegam até a duvidar que isso aconteceu, ou achar que é exagero da nossa parte, né, dos professores, porque realmente ele não tem um familiar, eles não têm um parente que passou o por tortura, né, durante a ditadura militar, e para eles se aparece um filme, parece que a gente está apresentando para eles uma coisa que realmente não aconteceu. E aí eu acho que essa falta, né, de referência para eles fica mais fácil deles se iludirem ou deles acreditarem que realmente isso é uma fantasia da esquerda do Brasil, que isso nunca aconteceu, que foi uma revolução, que era tudo melhor na época, e que a economia não tinha corrupção, era um paraíso, né, no período da ditadura militar. Enfim, mas é isso que a gente precisa continuar fazendo, como a Josi falou, mostrando, né, que essa realidade realmente existiu, foi um fato, e que as pessoas precisam conhecer cada vez mais para não caírem nessas balelas, né? Ok, era isso. Vou me apresentar. Eu sou a Iris, né? Sou aluna do curso de História, sou bolsista também de projeto de extensão. Fui dar palestra, uma das escolas que eu fui exatamente foi o Abraão Baquite. Eu lembro que estava eu e a Lia dando a palestra. Eu não lembro se o Gilcimar estava nesse dia, mas eu acho que estava. E eu tenho, já faz um tempo, né? E eu lembro mais ou menos como foi a palestra, a participação dos alunos, assim, a atenção que eles tinham quando a gente estava falando sobre a ditadura e tudo mais. Foi muito legal toda essa experiência. E a pergunta é exatamente sobre o projeto, né? Em relação à presença do projeto de extensão nas escolas, nas atividades da escola que vocês trabalham, como que foi para vocês? Como que vocês, em que vocês acham que o projeto contribuiu, né? Para vocês darem um retorno do projeto para a gente. É isso. Obrigado, Laíris. Eu já peço que o Jucimar também faça dele. Oi, boa noite.
Sim, como o Edmilson já falou, né, sou o Gilcimar, fiz parte por 2 anos do grupo de extensão e participei, né, de algumas palestras, como a Laís falou, lá no Abraão. Inclusive, fui até uma palestra lá na Joatama, e eu queria saber para vocês qual o papel, né, da ida do projeto aos distritos de Cipó dos Anjos e Joatama. Bom, boa noite, Laíris e Josimar. Bom, com relação eu tive o prazer de acompanhar vocês em uma palestra, se eu não me engano, durante as minhas aulas. E o que eu percebi? Assim, o projeto de extensão, eu achei ele riquíssimo, muito válido, e principalmente diante do que eu percebi no pouco tempo naquele pequeno momento que eu acompanhei, né? Quando eu vi que através das intervenções de vocês, junto com o professor Edmilson, né? Sempre questionando, incentivando eles a pensarem, mostrando lá materiais que estão sendo produzidos por pesquisadores agora e que foram produzidos, né, por pesquisadores, por historiadores, e mostrando também a pesquisa de vocês, e falando da realidade de vocês, de onde vocês vieram, né, acho que vocês falaram um pouco sobre a biografia de vocês, um pouco da história de vida de vocês, e eu achei super válido o momento em que vocês mostraram, né, que também vieram da escola pública, e que vocês hoje estavam na universidade, tinham conquistado um espaço, e que estavam fazendo a pesquisa de vocês, né, estava contribuindo para a ciência, estava pesquisando, e que não é fácil, né, vocês mostraram tudo isso, e a gente via que os nossos estudantes, apesar que a gente sabe que é uma clientela que nem sempre está propícia, né, a estar participando ativamente das aulas, por N fatores que a gente conhece, a realidade, tudo, mas eles se sentiram atraídos, né, eles ficaram atentos, questionaram, tentaram entender. Então, eu acho que vocês, é algo que eu, enquanto professora, nesses 11 anos que eu leciono, eu sentia muita falta, sabe, dessa participação da universidade dentro do ensino básico. Que isso, na minha época de estudante, só acontecia quando a gente tinha as disciplinas de estágio, né? E aí, com essa abertura, onde vocês puderam ter bolsas de pesquisa, e falaram sobre essas pesquisas de vocês, como é que acontece, eu acho que eu vi, na verdade, eu pude perceber o olho desses meninos brilhar, né? Então, eu acho que é um projeto excepcional, não só por conta da temática, mas também por vocês levarem a universidade para a realidade daqueles meninos, né? Mostrar para eles que eles também podem, certo? Então, acho que vocês, além de terem contribuído para fazer com que eles pudessem
alargar um pouco a sua visão de mundo, sobre a temática, né, ter um olhar mais crítico dentro dessa temática, mas também por conta da questão humana também, né? Então, eu acho que contribuiu em ambos os sentidos. Eu acredito que muitos ali, inclusive tem estudantes que eu lembro que estavam na palestra e que quando eu fui para o estágio do mestrado, no primeiro semestre, tinha um aluno ou era dois que estavam nessa palestra, né, quando vocês foram na escola, né, Abraham Bakit. No ano seguinte, se eu não me engano, que foi ano passado, né, esse estudante já estava como aluno de História no primeiro semestre. Então, isso é uma contribuição imensa, né? E um aluno, assim, um estudante que a gente vê que tem, quando fala sobre isso, quando fala sobre essa temática, Gabriel, né, Armstrong, quando fala sobre essa temática, ele é muito enfático, né, ele questiona mesmo, ele reflete em cima, né, nas redes sociais, eu vejo muito ele ir para o debate, falar com as pessoas e tal. Então, acho que é algo muito positivo essa parceria universidade e o ensino básico, é fundamental até. Na minha experiência de docência desses 11 anos, foi o primeiro ano que eu me deparei com isso, né, com estudantes de história, indo para dentro da escola, né, passar um bom tempo e levar as suas pesquisas, falar sobre a ditadura, levar fontes onde mostrasse para os estudantes até essa referência, né, que a Nayara falou que falta para muitos, porque muitos, os familiares, nunca falam sobre isso, se tiver falado alguma vez, a gente nem sabe se falou, talvez nunca tenha falado, talvez eles nunca tenham escutado falar um avô, né, um pai falar sobre essa temática, e se falou sobre esse período, né, não tocou nessa repressão que existiu, na forma como o governo governava, na falta de direitos que esse povo teve, né, durante esse período também, década de 70, né, principalmente, de não poder nem votar. E aí, eu acredito que seja a primeira vez que, além do que o professor trabalha, né, de acordo com seu material didático, é a primeira vez que eles têm uma referência sobre esse período. Como aconteceu, partindo de fontes, e que vocês estão estudando, né, inclusive, vocês levaram, não sei se, eu não sei qual grupo foi, levou uma fonte que eu trabalho na minha pesquisa, né, fotos do Colégio Vigílio Távora, durante esse período, onde a gente vê a estrutura da escola, né, um governo que falava tanto de progresso, né, que falava que o ensino técnico era algo excepcional, e que
cria uma lei, né, para tornar obrigatório, e que a gente vê que a prática, ela acaba sendo bem diferente do que o discurso, né? Então, basicamente, eu posso falar dessa realidade que eu vi na sede, certo? Sobre essa importância da participação de vocês, enquanto estudantes, pesquisadores, né? E também o professor Edmilson, com esse projeto belíssimo. Eu acredito que tenha propiciado para esses meninos uma nova visão desse período histórico, certo? Então, é basicamente isso. Obrigado, Josi. E sim, sobre a questão das fontes da sua pesquisa, eu ia deixar para falar um pouquinho mais na frente, mas já aproveito e complemento. Em todas as palestras, né, das escolas, tanto de Quixadá como das outras cidades do Sertão Central, nós estamos usando as fotos, os documentos ligados ao cotidiano do Virgílio Távora na ditadura, né, para apresentar eles como era um pouco da educação, né, naquele momento, espaço, né, a própria falência da educação que a ditadura vai promover. Então, muito obrigado. É fundamental fazer esse registro, né? Sua fonte ajuda demais a relacionar o cotidiano, né, das cidades, das escolas, com o plano da ditadura mais geral, né, para que se perceba que a ditadura estava em todo lugar, de maneiras diferentes, mas também na educação, também nas cidades pequenas, né, só que com outra roupagem, né, outras repercussões, né, como, por exemplo, a questão dos saques, né, e por aí vai. E também complementar essa informação sobre o Gabriel Armstrong, né, que ele é irmão da Jéssica Lia, que é uma das nossas bolsistas de extensão, que infelizmente está ocupada no momento, né? Não está podendo participar, mas geralmente participa de tudo, antes até de ser bolsista, né? E os dois são bem danados mesmo, né? Os dois irmãos, né? São muito curiosos, muito astutos, né? Leem bastante, né? Tanto a Lia como o Gabriel. E ele nos conheceu mesmo através do projeto, né? E já está lá fazendo história, foi meu aluno no primeiro semestre de história, né? Ele, a mãe dele e a Lia, né? Também, toda a família na história, né? Então, eu passo a palavra para a Nayara para comentar um pouco sobre o Cipó e Joatama, principalmente, mas também a repercussão do projeto na escola. Vamos lá. Eu não acompanhei vocês ao Cipó dos Anjos, nem a Joatama, foi o Isaías, né? Eu até falei com ele dizendo que ia sair, eu disse, não sai não, que você vai falar. Aí ele, não. Aí ele acabou repassando algumas coisas para mim, né? Mas, embora não estando lá presencialmente, a gente escuta, né, as repercussões da oficina. Antes de falar dessas repercussões, né, eu queria só salientar o que a Josi já iniciou na sua fala, sobre essa questão da parceria da universidade pública, né, com a escola pública, né. Realmente, o que a gente viu nesses últimos anos, né, eu posso dizer, nesses últimos 2 anos, essa aproximação, né, da universidade, especificamente da FECLES, com as escolas de ensino médio aqui de Quixadá, realmente foi uma atitude, assim, que a gente sentia falta, né. Hoje, os cursos superiores, né, virou um mercado, uma concorrência. A gente recebia, principalmente nesse período de segundo semestre, né, final do ano, quando está perto do Enem, visitas, palestras, oficinas de todos os tipos que vocês possam imaginar, das universidades privadas aqui do Quixadá. Então, convites para conhecer a estrutura da universidade, né, convite para conhecer os cursos, e mandavam ônibus, e faziam isso e aquilo outro, né, como uma forma de atrair os alunos para suas universidades. E quando a gente falava da FECLES, alguns alunos até desconheciam, né? FECLES, o que é isso, tal? Aí a gente ia explicar que era como, né? A primeira universidade, a faculdade aqui de Quixadá, e vocês não conhecem, e aí a gente ia falar sobre os cursos, e aí, a priori, né, vinha aquela rejeição, não, é só para professor, não quero essa faculdade, não, eu vou para não sei aonde, eu vou para aquela outra, eu vou para aquela outra.
E isso que a Josi falou, dos meninos, né, estarem na escola, apresentando as pesquisas, principalmente com o PIBID, despertou, né, eu posso dizer assim, despertou nos alunos esse interesse, né, e essa vontade de cursar uma universidade pública, né, uma licenciatura, porque a visão, né, que eles têm ou tinham, né, dos cursos oferecidos pela FECLES não eram muito, digamos assim, muito chamativos, muito atraentes, né? Tem toda uma questão de status, sei lá, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Enfim, e aí com essa proximidade dos alunos lá na escola, mostrando que eram alunos como eles, né? Que eles não precisavam se endividar o resto da vida para cursar um curso que talvez eles nem tenham essa proximidade, nem tenham essa afinidade, né? Mas mais por essa questão que eu falei, foi muito bom. A gente tinha pouquíssimas inscrições para vestibular, de UES, né, de FECLES, e nos últimos anos a gente já tem procura, né, os alunos mesmo já estão, quando começa a isenção da UES e tal, procurando, e a gente inscrevendo esses alunos para que realmente eles possam participar das seleções, né, da universidade pública aqui de Quixadá. Então, eu já aproveito o ensejo, né, e parabenizo as ações que estão sendo, que foram e que vão, né, eu espero que continue, né, no próximo ano, essas ações que foram implementadas, né, dessa parceria, dessa proximidade com a escola pública aqui em Quixadá, e especificamente Abraão Baquite. Então, vocês foram a Cipó dos Anjos, né, que é uma extensão da nossa escola, que fica a 42 quilômetros, né, de Quixadá. Vocês viram o acesso, né, uma estrada metade não, né, mais a metade asfalto e aquela outra metade carroçal. A gente tem na Escola Abraão Baquite 3 realidades diferentes, né. Primeiro, aqui na sede, a gente tem uma escola que é de periferia, que é de um bairro que enfim, de um bairro que tem várias vulnerabilidades sociais, né, no seu entorno, e que sofre de diversas mazelas. E aí a gente vai lá para Cipó dos Anjos, que é um distrito, né, daqui da cidade, onde nós vamos ter uma outra realidade, tão difícil quanto a da sede aqui, mas de alunos que são da zona rural, que, digamos assim, tem um interesse ao vir para a escola e realmente a aprender, né, digamos assim, e aí eles se viram, né, com essa visita inesperada. Eu acho que a Eviane, eu acho que ela já saiu, né, a internet dela caiu, mas os meninos gostaram bastante, né, a gente viu pelos comentários que eles fizeram depois, de que assim, nossa, realmente isso existiu, né, foi assim, era assim, e aí eles, a partir dessas oficinas, eles puderam fazer o que a gente tanto fala, que é a questão de contrapor, né, os pontos de vista. E aí nós temos Joatama, que é uma outra extensão, fica mais próxima, a 18 quilômetros aqui de Quixadá, mas que também a característica dos nossos alunos são alunos de zona rural. E a maioria não mora ali na sede do distrito, né? Mora em localidades bem mais distantes, de uma realidade bem mais sofrida também do que os demais, né? Pessoas com vulnerabilidade social, assim, altíssima, e como a gente sabe também, com dificuldades até de acesso à internet. A gente está comprovando isso agora durante essa pandemia, que a gente tem alunos que não têm um aparelho de celular. Como que a gente vai alcançar esses alunos, né, durante esse ensino remoto, se os alunos não têm o básico, que é um aparelho de celular em casa, né, e aí os que têm, não têm o dinheiro para pagar a internet, enfim, são N dificuldades. E aí eles se deparam, né, com um grupo de alunos de uma universidade pública que pesquisa determinado tema sobre um acontecimento aqui no Brasil, né, que ocorreu, como eles viram, não só nos grandes centros, lógico que os grandes centros era mais, fervilhava mais, era mais nítido, mas que ela também ocorria também nas pequenas cidades. E aí os alunos
sempre que vem um tema novo, né, eles ficam perplexos, eles ficam animados, né, e cobrando mais visitas, né, eles vão vir de novo, vai ter uma segunda parte, enfim, a gente só agradece pela escolha da escola e por vocês terem apresentado essa oficina na Escola Brahma Kids. Obrigado, Nayara. Alguém mais quer comentar essa parte dos distritos? Jô, você ia falar mais alguma coisa sobre a presença do projeto, o uso das suas fontes? Não, Edmilson, eu queria, quando você falou, né, do uso das fontes locais, né, para tentar mostrar para eles que não foi só algo que aconteceu de uma forma macro, né, mas também micro, e mostrar a realidade a partir da nossa própria realidade, da nossa própria vivência, né, de algo que eles conhecem. E aí eu já ia entrar no próximo ponto que, quando vocês derem seguimento, eu posso comentar mais sobre isso, por isso que eu não falei mais. Não, pode aproveitar que você está com a palavra, querida, pode. A gente já vai ganhando tempo, por favor. Pronto, então, com relação a essa temática assim, mais micro, né, quando a gente fala dos nossos trabalhos locais e também não deixando de estar inserido, né, dentro dessa temática de ditadura civil-militar, eu lembro que quando vocês terminaram a palestra de vocês e se retiraram da sala, tiveram alguns alunos que ficaram, claro, sempre tem, né, aqueles que vão ficar mais interessados, mais empolgados, questionando sobre aquilo ainda para a gente, e aí eu lembro que teve um aluno que, se eu não me engano, foi o Gabriel, que veio me questionar sobre a minha pesquisa. Eu já tinha começado as aulas do mestrado, porque eu já tinha falado sobre a minha pesquisa e já tinha comentado com eles, né, que ela estava dentro desse período de ditadura civil-militar e que a gente tinha algumas fontes que eu consegui dentro da própria escola, né, no que eles chamam de arquivo morto, e falei da realidade, né, como se encontrava essas fontes, e a gente via um interesse muito grande em saber como é que a gente fazia, né, como é que a gente estava pesquisando, como é que a gente estava indo atrás. E eu tenho muito essa vontade, já respondendo ao último questionamento de vocês, né, sobre as atividades que vem pensando em desenvolver, se eu estiver, né, nos próximos anos com a disciplina de História, de desenvolver um projeto, claro, juntamente com vocês da universidade, da gente levar as nossas pesquisas, né? Fazer momentos onde a gente mostre as pesquisas, as fontes que a gente tem dentro dessa temática, como é que elas foram construídas e desconstruídas, né? Como é que a gente olhou para essa fonte, como que a gente teve acesso a elas, né? Então, eu acho que seria esse momento mesmo da gente tentar levar a nossa representação. Nós, enquanto estudantes do ensino básico da escola pública, né, do ensino básico público, da universidade pública, para não ficar
a teoria apenas, né? Mas também o nosso vivido. Né? Então, eu tenho muita vontade de desenvolver algo parecido, talvez dentro dos projetos de vocês, né? No PIBID, né? Seria um momento interessante de levar até como, sei lá, uma semana, né? Que a gente pudesse debater sobre essa temática, oferecendo momentos bem de interação mesmo, e que a gente pudesse mostrar como é que acontece essa prática, como é que a gente chega até as fontes, que não é um caminho fácil, né? A gente sabe que é complicado, e como é que a gente faz para a gente fazer ciência, né? Porque a gente não é a opinião da gente, né? Então, a gente não fala algo que a gente está pensando, é algo que é estudado a partir de análises, né? De estudos, de teoria. Nesse período de pandemia, é como a Nayara já comentou, é um período bem complicado, que todo mundo já fala, né? Todo mundo sabe que mostrou cada vez mais a desigualdade que nós temos. E quando a gente fala de uma realidade de uma escola periférica, onde a gente sabe que existem vários atrativos, né, a curto tempo, né, imediatistas, e a gente sabe, vivencia com realidade de estudantes que estão inseridos no crime, né, na criminalidade, e a gente vê que quer sair e que muitas vezes não tem a oportunidade. E aí, quando a gente se depara com a pandemia, a gente vê isso ganhando aparece tão mais visível, né? Tão mais perceptível, e a gente fica sem saber o que fazer, né? De mãos atadas, fazendo o melhor que a gente pode, dentro da estrutura, tentando continuar ofertando a possibilidade desses estudantes não desistirem, né? Porque a gente já sabe que o índice de evasão, ele é altíssimo em períodos presenciais, né, sem pandemia, e aí a gente fica pensando como é que acontece nesses períodos de aulas remotas, onde os estudantes não têm, muitas vezes, nem o que comer, né, não tem um espaço para ficar mais à vontade, né, um ambiente onde ele possa ter uma estrutura de estudo. Imagine ter materiais digitais, né, para acessar todas essas plataformas que a gente está tendo que acessar agora. Notebook, um celular que abre todo tipo de aplicativo, né, que baixa todo tipo de aplicativo. Essa realidade acontece, inclusive, na universidade, né, com os estudantes. Imagine no ensino básico. Então, os desafios, eles estão sendo enormes, mas a gente busca ofertar o melhor que a gente pode, né, dentro de um caminhar que a gente também está aprendendo, né, todos os dias a gente está aprendendo ali. Então, na Escola Abrão Baquite, a gente faz vários momentos e aí, claro, a gente tem que trabalhar as questões relacionadas, né, às provas externas. Então, são feitas lives,
as aulas através do Google Meet, né? A gente busca fazer aulas atrativas, a gente busca levar questionamentos, levar aulas mais interativas, porém, a gente percebe que é uma minoria, né? São pouquíssimos estudantes que têm acesso a isso. Então, esse eu acredito que está sendo o pior calo no momento, nesse momento de pandemia, é o acesso, a falta de acesso, né? E aí a gente vê o quanto que um governo, né, as atitudes, as tomadas de decisões, elas são essenciais para propiciar, né, um maior acesso ou não, né? Se esses governos valorizam, veem, né, a questão social do trabalhador, né, do pobre, e a gente percebe que, como a Emília, inclusive, já falou, né, o governo atual, as políticas atuais, elas não privilegiam as classes, né, que mais precisam, principalmente nesse momento de pandemia. E aí, cada vez mais, eles se veem imersos em um mundo onde vai acabar levando eles para áreas periféricas, vai acabar fazendo com que esses estudantes se desestimulem diante da realidade que a gente vivencia. Então, quando a gente fala sobre as perspectivas atuais, com relação, né, ao ensino de uma forma geral, é algo que a gente fica muito apreensivo, né, que a gente pensa quanto a educação, principalmente, está sendo atacada, né? O quanto a educação, os profissionais da educação, não só professores, estão desassistidos e frequentemente atacados pelo governo que em vigor, né, que está aí. Quando a gente fala sobre o projeto de extensão, eu acho que eu já até comentei, né? Então, quando eu penso um momento na escola onde a gente poderia fazer, talvez até de uma forma, através de live, através do Meet, mas aí não vai chegar a todo mundo, vai chegar uma minoria mesmo, a minoria da minoria, a gente percebe que, quer dizer, o projeto, né, o projeto de extensão de vocês, ele ajuda nesse sentido, de que vocês continuarem levando a realidade de vocês, as pesquisas de vocês, para continuar disseminando, né, e fazendo com que esses estudantes se sintam mais motivados, que eles vejam que eles também podem, porque do mesmo lugar que eu saí, que vocês saíram, eu sempre falo da minha realidade também para eles, e a gente percebe que dá uma elevação na estima dele, né? Na autoestima deles. Então, acredito que o projeto de extensão, ele colabora nesse sentido, de levar esse diálogo sobre a temática ditadura militar, partindo muito também de uma pesquisa de alguém que está ali, frente a frente com eles, né, mostrando para eles que vocês são iguais a eles, saíram do mesmo nível de escola que eles, e que
vocês estão podendo hoje desenvolver um trabalho dentro daquela ciência que eles estudam através do livro didático, mas que ela está sendo feita todos os dias por cada um de nós e que vocês estão ali levando para eles. Como é que vocês estão fazendo, né? Como é que vocês estão tratando a produção dessa ciência? Acho que é basicamente isso. Então é isso, a gente está na parte final já, né, gente? Então são os comentários em relação ao que o projeto pode fazer melhor, pela parceria, né, com a escola. E a Nayara vai fechar o nome da escola e depois eu quero que o Jucimar e a Laíris, né, encerrem em nome do projeto, né? Só uma coisa, Nayara, antes que Edmilson, você fale, querida, só para complementar uma coisa, posso? pode, é só quem vai fechar é a Emília. Ah, tá ótimo, então. É Pode que a gente falta ainda, né, por conta de condições mesmo de infraestrutura, levar os alunos, né, que forem escolhidos pela direção e os professores e professoras do Abraão para Fortaleza visitar os lugares de memória acerca da ditadura, né, que a gente escolhe, que é o Museu do Ceará e o Arquivo Público, que é a última fase do projeto. A gente não conseguiu ainda esse ônibus ano passado, esse ano já ia dar certo, mas aí teve a pandemia, né? E aí vocês são o primeiro da fila, porque a gente também já fez todas as turmas do Vigílio Távora, e somente o César Claus foi o colégio que conseguiu mandar 50 alunos, né, com a gente para fazer essa visita aos lugares de memória. Mas está registrado, beleza? Está no projeto ainda, no cronograma. O primeiro ônibus que a gente conseguir para Fortaleza via UES, governo do estado, né, levaremos os alunos e alunas do Abrão Batiste. Então, Nayara e Emília, por favor. Então, só para agradecer, Edmilson, né, aos universitários, né, que participaram do projeto, que estão aqui presentes, os que também não estão, dizer que esse tipo de ponte, né, de fato, estreita essa ligação universidade, né, realidade da escola. Eu acredito que já foi muito contemplado a nossa realidade e o quanto esse tipo de projeto vem ao encontro do que a gente precisa nessa visão, né? De contribuir, de criar. Quando a gente pensa na maior dificuldade, talvez, que nós temos ainda hoje na Escola Abrão Baquite, é a questão da própria ausência de perspectiva de futuro. Então, eu acredito que esse tipo de projeto que abre mais espaço para debate, para discussão, para entender a história, a identidade, para trazer um viés crítico para os nossos alunos e que eles tomam gosto, né, pelo conhecimento, pela pesquisa, por conhecer a história de fato. Então, eu acredito muito que esse tipo de ação pode ainda repercutir. Acredito que em 2020 nós enfrentamos ainda, né, esses resquícios, até o ano que vem também, mas há outras ações, como a Josi falou, que podem acontecer não necessariamente presencialmente. Então, assim, eu acredito que nós podemos, né, por meio de eventos como Mostra Cultural, que nós pretendemos fazer no mês de outubro, viu, Josi? Fazer mostra cultural, fazer alguns movimentos, né, que possam ter esse caráter multidisciplinar. E aí eu já peço, né, em nome da escola de antemão, que vocês se sintam convidados a participarem desses eventos, da agenda da escola, sempre que tiver algum tipo de movimento, né, que a gente sempre faz de forma interdisciplinar, que vocês possam se sentir acolhidos, né, acolhidas para participar, dizer assim, embora eu não acompanhe tão de perto a área de humanos, na área que acompanha mais de perto, a gente percebe que quando há discussão e quando há planejamento, e quando há uma sequência didática, e quando há esse encontro do aluno com esse tipo de conhecimento e que os meninos interagem, isso melhora significativamente o âmbito de outras áreas, né, do conhecimento, a própria interação dos meninos nas aulas, e então, assim, eu vejo como muito positivo. Então, assim, só agradecer mesmo, viu, Edmilson, e os meninos do projeto, as meninas, dizer que a nossa escola está de portas abertas para vocês, sempre. Que nós não somos aquele tipo de escola que, às vezes, né, ainda acontece hoje em dia, né, da gente ter ali
todo um desejo de contribuir, de chegar a determinada escola, e às vezes aquela escola não recebe muito bem. Eu já passei por isso em alguns momentos. Então, assim, a nossa escola, eu vou usar até o termo, assim, ela está escancarada, né, de portas abertas, escancaradas, para a FECLESC como um todo, né? E que eu acredito muito que melhora a nossa realidade, mas também propicia para os meninos, para as meninas que vêm da universidade, conhecer de fato o chão da escola, perceber que daqui a pouquinho eles também, elas também estarão, né, ministrando aulas, né, estarão conduzindo disciplinas, estarão à frente da sala de aula como professores. Então, eu penso que isso também contribui de forma muito significativa para esse processo, né, de preparação mesmo para enfrentar essa realidade. Então, só agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos satisfeitos, e eu acredito que sempre fica aquele gosto de que poderia ter sido além, poderia ter ido mais à frente, mas há situações que não dependem, né, somente do nosso planejamento, mas acontecimentos aí fortuitos como foi e como está sendo a pandemia, né? Então, assim, dizer que é nosso desejo e nós gostamos de desafios, nós gostamos de enfrentar, né, esse tipo de ação. Para a gente é muito valioso quando acontece um projeto, independente da área, mas dizer que nós ficamos satisfeitos, agradecidos e dispostos a receber outras ações e perpetuar esse projeto, né, e que a gente possa ter essa visão. Isaías saiu um pouco mais cedo, é de natureza, ele acompanha. Eu sou de linguagens, acompanho linguagens na área de humanas, mas nós vimos a importância, Edmilson, de estarmos aqui alinhados e conhecendo mais de perto, né? Então, dizer que nós estamos aqui, tá certo? Então, obrigada e boa noite para vocês. Nós que agradecemos, professora Emília, muito bacana, e acrescento também, né, as ideias da Josi, né? Vamos incorporar, sim, ao projeto esses debates, articulações que você está falando, né? Nesse momento tão difícil da pandemia, que a gente não pôde mais ir para as escolas fazer as palestras presenciais, nós bolamos esse tipo de iniciativa com os podcasts, né? E tentando estreitar ainda mais o laço no sentido de ouvir os profissionais das escolas, né? Tentar fazer do limão a limonada, né? Com esse tipo de articulação em meio à pandemia, mas tendo essa possibilidade de nos escutar de alguma forma, né? Pelos meios digitais. Estamos totalmente à disposição, né? A gente só se preocupa porque, como as escolas estão tendo muitos enfrentamentos, né, que já foram listados até muitos agora, né, na fala de vocês, de não querer dar mais trabalho, né, de querer dar mais demanda e tal, mas estamos totalmente firmes na parceria, esperando o presencial, ou agora, ou online, como vocês acharem melhor a nossa participação na escola. Porque o nosso intuito sempre de troca, de articulação, de debate, não é substituir o professor, não é substituir o debate que já está sendo feito na escola, com as condições que são possíveis, porque a gente entende, sim, que a escola faz um bom papel, os professores, professoras fazem suas aulas sobre a ditadura, né, fazem um debate crítico e tal, né, é mais mesmo complementar, dialogar, levar um outro olhar, levar uma outra posição, é mais uma visita no sentido de somar, né? E nunca de querer substituir ou dizer que não está sendo bem feito, né? O espírito é esse mesmo da troca, de articular. E se tem uma coisa que com essa pandemia eu acho que está ficando muito clara para a gente da educação, é essa necessidade de aprimorar esses laços que já vinham sendo aprimorados, né? Com projetos de extensão, PIBID, de residência e tudo, né? Mas que isso tem que ser ampliado, né? Aumentado, né? Porque é fundamental que a gente esteja em diálogo permanente para fazer a educação mais forte, né? Então, muito obrigado, professoras, e peço ao Jucimar e a Laíris que fechem aqui o nosso podcast, como aqueles dois que estavam sempre nas palestras, né? No Abraão também, junto com a Lia e outros naquele momento, né? Então, Laíris, Jucimar, quem quer começar a fechar? Eu vou começar, o Gilcimar disse aí, pediu para começar, tá. A gente foi dar palestra no Abraão daqui de Quixadá, né? A gente foi para Joatama e a gente foi para o Cipó também, para o Cipó dos Anjos. E eu lembro que no Abraão daqui, eu e a Lia, a gente foi para uma turma e o Gilcimar e o Abdel foram para outras, né? A gente sempre começa as palestras mostrando algum vídeo para eles, com fotos da ditadura, com alguma música marcante também do período.
para dar aquele impacto assim já e para causar aquela reflexão, para preparar eles para tudo que a gente vai falar, né? Então é sempre, como já foi levantado aqui na discussão, a gente sempre fala tudo, todas as informações que a gente leva é baseada em fontes, em documentos, a gente sempre faz questão de mostrar os documentos de tudo que a gente está falando para eles, para deixar bem claro e comprovado que não é baseado em achismo, não é baseado em opinião, é sempre de acordo com a história, né? A história, ela prova, ela conta, ela documenta, ela registra tudo que acontece. E é muito legal ver, claro, como toda turma, né? Sempre tem aquelas pessoas que estão mais atentas, ou aquelas outras que não levam tão a sério, aquelas outras que não prestam tanta atenção. Mas é muito legal ver a participação deles, assim, de uma forma geral, sabe? A atenção que eles prestam e a surpresa deles quando a gente fala de uma coisa mais triste ou pesada. Porque mesmo que não só a ditadura, mas todos os temas são abordados de uma forma muito resumida nos livros didáticos, né? Porque são temas que têm que ser divididos durante todos os anos, durante todo o ano letivo. Então, é muita coisa para falar em pouco tempo. Então, nesse momento das palestras, a gente tenta levar o máximo de informação que a gente pode. Então, tem muitas coisas que a gente percebe que eles não sabiam, que eles nunca tinham ouvido falar, ou que eles tinham uma compreensão diferente daquilo que eles estão ouvindo agora. Então, é muito legal as perguntas, os questionamentos que eles fazem para a gente, os questionamentos que a gente faz para eles, o tempo todo perguntando se eles estão entendendo, o que eles acham daquilo, se eles já ouviram falar daquilo. Então, acho que é uma experiência legal, tanto para a gente que está levando para eles, como para eles que estão recebendo, né? E são adolescentes, então a gente, querendo ou não, faz parte da formação do saber deles. E é uma coisa tão escassa a informação hoje em dia, ao mesmo tempo que tem tudo na internet, é tanta coisa, tanta informação, que fica difícil filtrar o que você vai assimilar, o que você vai alimentar ali, né? Então a gente sempre leva essa discussão para eles, tentando levar com o máximo de clareza possível, mostrar o que foi a ditadura, o que significa uma ditadura, quanto custa uma democracia, tudo que aconteceu, e mostrar que isso fez parte da nossa história, né? Isso faz parte da história do nosso país, e que infelizmente tantas pessoas não têm conhecimento, outras tantas pessoas não concordam, acham que não foi assim, porque o meu avô isso, porque o meu país e o meu tio isso, enfim. Então, é uma experiência muito legal. E aí a gente foi para Joatama também, né, à noite. Eu lembro que foi num dia à noite. Foram três turmas, inclusive. O Edmilson foi para uma, eu fui para outra, e o Gilcimar foi para outra. E a mesma coisa, né? A gente tem esse padrão de apresentação. A gente sempre começa com uma determinada informação e vai levando o restante adiante. E é sempre a mesma coisa. Levar essas informações, levantar os questionamentos, causar um debate, começar ali uma discussão e levar essas informações para eles. A gente foi para o Cipó também, juntaram 3 turmas, se eu não me engano. Ia ser dividido, mas aí parece que não dava tempo, aí juntaram as turmas todas numa sala só. E é muito legal também que a gente sempre volta com histórias boas, engraçadas para contar. Mas, enfim, Gilcimar pode falar. Sim, muitas histórias, com certeza. Eu acho até importante frisar, né, no que diz respeito ao Abraão, com relação ao nosso projeto, que ele fez parte de um amadurecimento da nossa própria apresentação, né, que a Laís já falou, né, mais ou menos como é a nossa metodologia. E lógico que todo o tempo é um aprendizado, né, é um aperfeiçoamento, mas o Abraão foi um dos primeiros colégios em que a gente foi, né, ali no primeiro ano do projeto, e foi até um ano que a gente estava sempre se moldando mais do que mais recentemente, né, porque era um ano que a gente estava experimentando muito, a gente estava testando sempre coisa nova, metodologia nova, e essas primeiras apresentações serviram muito para isso. Então a gente prestava muita atenção nas reações das turmas, como as turmas reagiam, como interagiam. Então o colégio foi, né, um dos principais que ajudou nessa formação, nesse sentido do amadurecimento e mesmo de fortalecer mais a estruturação da nossa metodologia, né? Eu acho
Até é importante frisar aqui uma coisa que ela também já falou, né, a Laís, mas que foi uma das coisas que eu mais gostei, das experiências que eu mais gostei, que foi a visita a esses distritos, né? Eu acho que principalmente a Joatama, quando a gente soube, né, da realidade de muitos alunos, que muitos, acho que até um de vocês, né, já falou, na questão de muitos alunos ali, ou quase todos, né, serem de localidades rurais, muitas vezes ajudavam os pais ali na roça, no roçado durante o dia, e tinham apenas a noite, né, para estudar. E eu acho que esse foi um primeiro impacto, digamos assim, que a gente teve, porque apesar da gente já ter tido aulas, aliás, palestras à noite, eu acho que a Joatama, se não me engano, foi o primeiro encontro noturno da noite, aliás, que a gente teve, que a gente fez, né? Então, já tem todo esse contexto, né? O porquê de só ter aula à noite, né? Que é por conta da realidade dos meninos e tal. E eu acho que uma coisa que é bom destacar é que muitas vezes essas comunidades mais de interior, não é que não se localizam na cidade ou tão próximo à cidade, acabam sendo de forma preconceituosa taxadas como inferiores, digamos assim, né? Vou botar entre aspas inferiores ou não tão boas quanto as da sede e tal. E é importante frisar que isso não é verdade, não é? Tanto é que a gente foi, e lá na Joatama a gente teve uma experiência muito boa em turmas. Inclusive uma turma em que tinha alunos, aliás, que eram muito curiosos, que estavam sempre lá questionando, estavam sempre perguntando, né? A gente falava e você via que eles tanto prestavam atenção quanto ficavam ali ansiosos para perguntar, né? Ficavam perguntando, às vezes perguntavam e a gente acabava nem tendo tempo para responder tudo, devido a ao pouco tempo, né? Que a gente tinha, que também não podia tomar a noite toda. E foi uma experiência muito rica, foi uma das, acho que eu posso até dizer que para mim, né, foi uma das melhores experiências que eu tive no projeto.